Olá, tudo bem? Bom, hoje no Brasil, uma grande parte dos brasileiros são cristãos, né? Graças a Deus, uma grande parte está aumentando muito, muito mesmo. Isso é excelente, mas não quer dizer que seja o melhor. Eu quero te fazer uma pergunta. Você que é cristão, você é um cristão vencedor ou você é um cristão perdedor? É isso mesmo. Você é um cristão vencedor ou você é um cristão perdedor? Por que eu estou perguntando isso? É muito simples. Infelizmente, uma grande parte de nós cristãos somos perdedores. Conhecendo a Cristo, conhecendo a sua palavra, sendo libertados e ainda continuamos perdedores. Hoje pela manhã, eu estava lendo a Bíblia Sagrada, como eu sempre costumo fazer, e em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 2, o apóstolo Paulo abordou um assunto lá que queimou meu coração. Não é a primeira vez que eu vejo esse assunto, eu sou apaixonado por ele, mas quando eu li, ele queimou meu coração e eu quero compartilhar isso com vocês. Essa leitura, ela tem código, chave ou segredo, se dá o nome que você quiser, extraordinário, revelado ali, mas que podem mudar a minha fé, a minha vida cristã num piscar de olho. Podem mudar. Ele diz o seguinte: permanecer em Deus não é mérito do homem, não é mérito meu. É o próprio Deus quem faz eu permanecer nele. É ele que me escolhe. Jesus escreveu o seguinte: ó, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. No meio da multidão tão grande de pecadores, eu fui lá e te chamei pelo teu próprio nome. Ele nos escolheu. Lembra da videira? Eu sou a videira verdadeira. Aquele que tiver enxertado em mim, esse dá fruto. Esse tem o direito de dar fruto. A palavra verdadeira mais clara é essa. Esse tem o direito de dar fruto. Você vai entender por que direito. Hoje, a nossa mente está contaminada pelo pecado. E todos os nossos pensamentos, eles estão contaminados pelo pecado. Portanto, como a mente está contaminada pelo pecado, o que a mente vai incentivar mais? O que ela vai focar mais? O pecado. Porque ela está contaminada pelo pecado. Os nossos sentimentos, eles também estão contaminados. Portanto, eles vão destacar o quê? Quando eu sentir alguma coisa? Vão destacar o pecado. É o sentimento que mais vai se destacar, é o pecado. O nosso cérebro, a nossa mente está contaminada pelo pecado. Portanto, o meu cérebro vai destacar o quê? Quais os pensamentos que ele vai destacar? Os pensamentos ligados ao pecado, porque ele está contaminado. Ele está contaminado. Aí você pode dizer: não, mas eu aceitei Jesus, ele me libertou. Ele te deu o direito de liberdade. Presta atenção. Ele deu o direito de liberdade. Ele trouxe de volta o direito de liberdade. Então, permanecer em Deus, permanecer em Cristo, permanecer na igreja não é mérito meu, não é mérito seu. Isso é de Deus. Deus quem faz a gente permanecer nele, na igreja, entre os irmãos, em comunhão com o Pai, com ele. É ele que faz isso, tá? É ele que me dá esse direito de permanecer. É ele que me chama, é ele que me escolhe. É ele que me dá forças, capacidade para vencer, para superar. É ele que me dá tudo que eu preciso para ser quem eu sou. Eu escolho quem eu vou ser, mas é Deus que me dá essa capacidade de escolher e essa força de ser quem eu sou. É Ele que dá. Não é mérito nosso, tá? Não é. É mérito de Deus. Ele mostra também que quando Deus reconquistou, quando Deus reconquistou o meu direito,
de liberdade, através do sacrifício de Jesus Cristo, Deus me criou livre, me colocou lá no jardim do Éden, livre em Adão, totalmente livre. Mas eu escolhi abrir mão do meu direito para o inimigo. Eu caí numa cilada do inimigo, eu fui atraído pelo inimigo, pelo pecado, pelo inimigo. Amei mais o pecado do que Deus. Amei mais a possibilidade do conhecimento do bem e do mal do que pertencer a Deus. E terminei caindo nessa cilada e perdendo o meu direito de liberdade. Nós, seres humanos, perdemos o nosso direito de liberdade para o adversário, lá no Jardim do Éden. E aí nos tornamos escravos do pecado, sem direitos. Deus, com seu amor incondicional, infinito, imensurável, o que ele fez? Ele enviou o seu único filho para nos resgatar. Porque o único jeito da gente se livrar do pecado era alguém que não fosse humano pagar por esse pecado. Porque esse pecado ele foi cometido na esfera celestial. Foi contra o próprio Deus, que é eterno. Então um homem que não é eterno não tinha como resolver esse problema. Precisava de um ser eterno. E só existia Jesus, o Filho de Deus, que podia vir. E Deus não pensou duas vezes. Mandou ele morrer no meu lugar, no teu lugar, para resgatar de volta esse direito de pertencer a Deus. E ele resgatou esse direito. Hoje qualquer um de nós, seres humanos, que quiser pertencer a Deus, é direito nosso. É direito da raça humana pertencer a Deus. Mas nem todos pertencem a Deus. Porque é um direito. Vamos raciocinar, o que é direito? Direito é um direito. Ou seja, ele só tem valor se eu souber que ele existe, se eu tiver consciência que ele existe. Eu tenho que ter consciência que ele existe e eu tenho que buscar a execução desse direito a meu favor. A lei diz que é direito meu ser livre, um cidadão brasileiro livre. Isso obriga o outro cidadão a me considerar livre? Não! O outro cidadão pode me considerar e me tratar como não livre. Eu que tenho que reagir e buscar a execução desse direito a meu favor. É um direito. Direito é uma possibilidade. Esse texto mostra que nós somos propriedade de Deus. Quando ele nos criou lá no Éden, nós éramos propriedade dele. Ele nos criou como propriedade dele. Ele nos deu um propósito. Cada ser humano foi criado com um propósito específico. É um dos motivos que a gente vê muitas pessoas vivendo uma vida angustiada, desesperada, sem prazer, sem alegria, triste, sufocada. Por quê? Porque estão vivendo fora do propósito que Deus criou. Uma das primeiras ações para a gente ter paz é viver dentro do propósito que Deus nos criou. Desculpa. Mas o sacrifício de Cristo nos trouxe de volta esse direito. Né? E Deus nos ungiu. O que é ungir? Ele nos ungiu e nos selou com o seu Espírito Santo. O que é ungir? Ungir tem a ver com autoridade. Ele nos trouxe de volta a autoridade. Que autoridade? A autoridade de ser filho de Deus. Os direitos de ser filho de Deus. A legalidade de pertencer a Deus. Então Deus conquistou de volta esse direito com o sacrifício de Cristo. A pergunta é, qual é o grande segredo, qual é o grande código, qual é a grande chave que está sendo revelada pelo apóstolo Paulo nesse texto? Direito. Esse é o grande segredo. Nós temos o direito de pertencer a Deus. Nós temos o direito de pertencer a Cristo. Nós temos o direito de nos tornar novamente filhos de Deus, de nos tornar novamente propriedade do Senhor. Tudo
tudo que havia de ser feito para que a gente volte a ser filho de Deus, Deus e Jesus fizeram, executaram. Já executaram. Deus e Jesus não precisam fazer mais nada, eles já fizeram tudo, absolutamente tudo. Resgataram todo o nosso direito de ser e pertencer a Ele. Resgataram todo o nosso direito. Agora, é um direito do ser humano. O que eu tenho que fazer para que esse direito se torne uma realidade na minha vida? A primeira coisa que eu tenho que fazer é aceitar a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Bem-vinda, doutora Isleia. O primeiro direito é aceitar a Cristo Jesus. Quando eu aceito Jesus, é o primeiro passo que eu estou dando para que meu direito de filho de Deus se torne realidade. É o meu primeiro passo. O segundo passo que eu tenho que dar para que meu direito de filho de Deus se torne realidade: abandonar o pecado. Não ter mais prazer no pecado. Abandonar o pecado. É fácil aceitar Jesus? É muito fácil. É só dizer: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Pronto. Nem doer, não dói. É fácil abandonar o pecado? Não. Não. Não é fácil abandonar o pecado. O pecado é como um vício. Qual é o vício que é fácil de abandonar? Nenhum. Nenhum vício é fácil de ser abandonado. Isso é uma prática, é uma dedicação. Eu tenho que, para mim me tornar um cidadão celestial, para mim mudar a minha cidadania e voltar a ser um cidadão celestial, voltar a pertencer ao reino de Deus, voltar a ser filho de Deus, voltar a ter os direitos que eu tinha como filho de Deus antes de Adão e Eva, eu preciso de aceitar a Jesus Cristo e abandonar o pecado. Abandonar o pecado. Porque aquele que continua na prática do pecado, ele não pertence ao Senhor, diz o apóstolo João nessa terceira epístola, nessa primeira epístola. Ele não pertence ao Senhor. Aquele que continua na prática do pecado não pertence ao Senhor. Então o crente não peca? Peca, mas é um acidente. Ele se arrepende de imediato, confessa, pede perdão e corre para os pés do Pai. Ele não abandona Deus, ele corre para os pés do Senhor. Essa é a diferença. Então, qual é o grande segredo que o apóstolo Paulo revelou ali? Eu tenho o direito de me tornar filho de Deus. Eu tenho o direito de me tornar um cristão vencedor, vitorioso. É por isso que há muitos cristãos que não são vencedores, que não são vitoriosos. Porque eles têm um direito, mas não estão exercendo esse direito. Exerça esse direito. Confesse a Cristo. Abandone o pecado. Mergulhe em Cristo, Senhor. Exerça o teu direito de cidadão celestial, de filho de Deus, herdeiro do trono celestial. Você tem uma promessa e você tem uma unção, você tem um selo que é o Espírito Santo. Você tem a unção que é a autoridade. Deus te deu a autoridade de filho, herdeiro. E Deus te deu um selo, uma garantia que você é filho, o Espírito Santo de Deus que habita em você. Ele é o selo, a marca, a garantia de que você tem novos direitos, direito de se tornar filho de Deus, herdeiro do trono celestial. E não importa o que as pessoas dizem, não importa o que a família diz, não importa o que o amigo diz, importa o que Deus diz a teu respeito. Deus se dedicou tanto que o seu próprio filho, ele deu no meu lugar, no teu lugar, para morrer numa cruz, para pagar os pecados. Olha o quanto a dedicação de Deus é grande, para te tornar a ti e a mim filho, herdeiro do trono celestial, com todos os direitos de filho. Nós temos todos os direitos celestiais, só precisamos de buscar isso e viver isso. Não só de ideologia, não só de palavras, mas de ações. Pecado não se abandona com palavra, pecado se abandona com ação. Qual é a prova que eu tenho que eu sou um cidadão celestial? Que eu mudei de identidade? Que eu reconquistei meu direito de filho? Quais são as provas? Primeiro,
Eu tenho um compromisso com Cristo, acima de qualquer outro compromisso, acima de um compromisso com a sociedade, acima de um compromisso com a família, acima de um compromisso com o esposo, com esposa, com filho, com igreja, com governo, com qualquer coisa que seja. O meu compromisso com Cristo está acima de tudo isso. Essa é a primeira prova. A segunda prova, eu estou falando primeira e segunda, não é porque são as mais importantes, é porque as que eu lembrei aqui agora, não quer dizer que são as mais importantes. Uma segunda prova de que eu pertenço novamente a Deus, eu novamente me tornei filho de Deus, novamente eu me tornei cidadão celestial, eu estou usufruindo do meu direito de pertencer novamente ao reino de Deus. Eu faço parte do reino. Como? Eu divulgo esse reino, eu anuncio esse reino. Eu contribuo com esse reino, as minhas finanças contribuem com o reino de Deus, dízimos e ofertas. Se você não é um cristão que não dizima, que não oferta, infelizmente eu tenho uma notícia triste para você. Tu não pertence ao reino de Deus. Você pensa que pertence, mas na prática não pertence. Qual é o cidadão que não paga imposto? Qual é o brasileiro que não paga imposto para o Brasil? Qual é o americano que não paga imposto para os Estados Unidos? Qual é o chinês que não paga imposto para a China? Qual é o paraguaio que não paga imposto para o Paraguai? Todo cidadão paga imposto para o seu país, para o seu governo. Se eu não pago imposto para o reino de Deus, eu não pertenço ao reino de Deus. Eu posso falar o tanto que eu quiser que eu pertenço, mas eu não pertenço. É uma questão de legalidade. Não brinque com o reino de Deus. O sacrifício de Jesus é algo muito sério para a gente brincar com ele. Não ame mais o teu ego, o teu dinheiro do que o reino de Deus, do que o Senhor Deus, né? Porque quem ama o Senhor, quem tem um compromisso com ele acima de qualquer coisa, mesmo o amor ao pecado e ao dinheiro, está submetido ao Senhor. Isso é ser um cristão vitorioso. Meu querido, minha querida, quantas coisas ruins que você já enfrentou e que você enfrenta. E que você pode se livrar disso num piscar de olho. Só abre mão do seu ego, só abre mão do seu pecado, só abre mão de seus prazeres. O cérebro só quer nos conduzir, sabe para quê? Para evitar o consumo de energia, o gasto de energia. O trabalho do cérebro é nos proteger, evitando o gasto de energia, ou seja, nos deixando no conforto, na tranquilidade. O cérebro só busca proteção e reprodução. E quando ele foi contaminado pelo pecado, aí ele força mais ainda para o lado do pecado. Não acredite no teu cérebro, não deixe ele te governar. Não deixe os teus pensamentos te governar. Deixa a palavra do Senhor te governar. Deixa o amor pelo Senhor te governar. E você vai viver uma vida livre, livre. Busque, execute os teus direitos de filho, de cidadão celestial. Mas isso é com amor e dedicação ao Pai. Em nome de Jesus, que haja revelação de Deus para você. O Espírito Santo que está dentro de você, ele é o revelador da palavra de Deus. Conversa com ele, busca nele. Paz e prosperidade seja contigo.